pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para o módulo 22, chamado quadriláteros. Começando lá na página 391, nós temos uma composição de Mondrian, de 1935. A utilização de cores primárias, azul, vermelha e amarela, e de linhas horizontais e verticais, definindo figuras com um formato de quadriláteros, são marcas registradas do pintor holandês Piet Mondrian, 1872-1944. Então ali, pessoal, nós temos aquela imagem, né, que nós conseguimos observar que temos vários tipos de quadriláteros. A maioria deles podemos ver que são retângulos, mas temos ali alguns formatos que nos parecem ser quadrados. No número 1 diz assim: embora os quadriláteros que constituem a obra de Mondrian não sejam todas iguais, eles têm uma característica em comum relacionada às medidas de seus ângulos internos. Qual é essa característica? Bom, pessoal, então a característica principal que nós conseguimos ver nas obras de Mondrian e que são características do quadrilátero é que eles apresentam ângulo reto, né? Na verdade, são todos ângulos retos. Então, observem, este daqui é o ângulo reto. E os quadrados, eles têm os quatro cantos formados por ângulos retos, ok? Daí nós temos retângulos, paralelogramos, entre outros que nós iremos ver no decorrer deste módulo, ok? No número 2, temos o seguinte: elabora um esboço com uma releitura da obra de Mondrian, composta de quadriláteros com características diferentes dos quadriláteros da obra original. Então aqui, pessoal, é livre, tá? Vocês podem elaborar um esboço dessa obra, né? Mudando ali a forma dos quadriláteros, então fica livre aí para vocês fazerem. Na página 392, nós temos o seguinte: estabelecendo classificações. Então, resumidamente, o que está falando nessa página é que nós podemos separar as figuras conforme alguns critérios. Por exemplo, na aula anterior nós vimos os triângulos, não é mesmo? E nós tínhamos a separação de triângulos sendo observado. Então, nós vimos lá que, quanto às medidas dos lados, nós poderíamos falar que o triângulo pode ser isósceles, escaleno e equilátero. Se nós estivéssemos falando quanto à medida dos seus ângulos, eles poderiam ser o quê? Acutângulo, obtusângulo ou retângulo, não é mesmo? Então, continuando, lá na página 392, nós temos ali no segundo parágrafo, que é bem importante, dizendo que as propriedades que escolhemos para determinada classificação são chamadas de critérios, né? Então, aqui no caso dos triângulos, nós temos esses dois critérios de avaliação do triângulo, tanto com a medida dos seus ângulos, quanto pela medida dos lados. Dependendo do critério estabelecido, dois elementos podem ser classificados em item de um mesmo grupo ou de grupos diferentes. Então, pessoal, aqui nós temos dois tipos de retângulo. A prof desenhou aqui para vocês. Se nós formos avaliar conforme os seus ângulos, este daqui é o triângulo retângulo. Não é mesmo? Porque ele tem um ângulo reto de 90 graus. Este daqui é o triângulo acutângulo. Por quê? Porque todos os seus ângulos internos são menores do que 90 graus, que são os ângulos agudos, né? Ângulos menores que 90 graus. Então, se os três são agudos, nós chamamos eles de acutângulo. Referente agora à medida de seus lados, se vocês observarem, este lado é igual a este, tá? Este daqui é o lado diferente, por isso que a prof faz três risquinhos, porque o lado é diferente. E nesse caso aqui, este lado é igual a este, e este lado aqui é o diferente. Então, a respeito dos lados, nós podemos dizer que eles têm, este daqui tem dois lados iguais. Quando nós temos dois lados iguais, nós chamamos de triângulo isósceles. Então, esse é triângulo isósceles. E este daqui também tem dois lados iguais. Então, ele também é isósceles.
pessoal, ficou bem claro que depende do critério. Se nós formos analisar esses triângulos pelo critério do ângulo, eles são iguais? Não, eles são diferentes, né? Porque um é retângulo, o outro é retângulo. E se nós formos analisar pela medida dos lados? Pela medida dos lados, eles são iguais, porque os dois são isósceles. Prof, mas como que eu sei que a medida dos lados é igual? É igual. Como foi a prof que desenhou aqui, eu já disse pra vocês que esse lado é igual a este. Mas é só vocês medirem com a régua, ó. Aqui a prof fez de 23 centímetros esse lado e 23 centímetros esse lado. Então, os dois são iguais. Mesma coisa, aqui eu fiz a mesma medida daquele ali. Este de baixo aqui da base é diferente. E este daqui, este lado aqui do triângulo também é diferente. Seguindo lá na apostila, na página 392, diz assim: vamos explorar a seguir uma classificação feita com base nos critérios, além de uma forma de representar resumidamente os elementos classificados. Por isso, observe as imagens abaixo. E nós vamos agora fazer o quê? Nós vamos classificar essas figuras, esses animais, conforme os critérios que a apostila está pedindo, tá bom? Os terrestres serão A, B, C e E. A outra característica, pessoal, é quais animais são mamíferos. A, B, D e E. E os felinos, né? Quais são os felinos? Bom, é bem fácil de encontrar. Ali nós temos o tigre e o gatinho, né? B e E. Bom, pessoal, daí nós temos o número 2, que nos perguntam o seguinte: na classificação feita no item 1, por que alguns animais foram citados mais de uma vez? Ou seja, observem, o item A, que é o urso panda, ele apareceu tanto nos terrestres quanto nos mamíferos. Por quê? Porque ele é terrestre e ele é mamífero, né? Então, eles possuem mais de uma característica em comum. Por isso que eles apareceram em vários itens. O ursinho panda, ele não apareceu em felino, porque ele não é um felino, não é mesmo? Mas eu poderia dizer que ele é terrestre e mamífero. Pessoal, coloquei aqui resumidamente, pois pertencem a mais de uma categoria. Ok? Vamos agora para o número 3. Classifique cada afirmação em verdadeira ou falsa. Letra A. Todo felino é terrestre? Verdadeira, né, pessoal? Todo felino é terrestre. Geralmente, o felino, nós logo lembramos do gatinho, né? Letra B. Todo mamífero é felino? Falso, tá, pessoal? Nós temos mamíferos que não são felinos, né? Um exemplo que nós temos é o golfinho. Então, ele não é felino. Letra C. Alguns animais terrestres são felinos. Verdadeiro. Alguns animais terrestres são felinos. Por exemplo, o tigre, o gatinho. Então, verdadeiro. Letra D. Existem mamíferos que não são terrestres. Verdade. Existem mamíferos que não são terrestres. Os golfinhos e assim por diante. Letra E. Nenhuma ave é felina. Verdade, pessoal? Por que nenhuma ave é felina? Nós temos que lembrar que todo felino ele é terrestre. Então, a ave, ela não é terrestre. Então, não podemos dizer que ela é felino, né? Então, a afirmação que nós temos, nenhuma ave é um felino, é verdadeira. Letra F. Nenhum mamífero é terrestre. Falso. Tá falando lá que nenhum mamífero é terrestre, né? Isso é falso. Nós temos o ursinho panda lá naquele exemplo, que são terrestres. Letra G. Todo animal é mamífero? Falso. Não é todo animal que é mamífero. Nós temos animais que não são mamíferos. H. Todo mamífero é animal? Verdade. Todo mamífero é animal. Bom, pessoal, então qual foi o intuito disso aqui, né, nessa nossa aula de quadriláteros, né? Ele está dando uma introdução aí para você de como nós separamos, né, em critérios. Aqui os animais foram separados em critérios. Quais foram esses critérios? Terrestre,
felino, mamífero. Então, o foco aqui é você entender essa questão dos critérios. Quando nós separamos as coisas, né, os desenhos, os polígonos em critérios. Número 4. Escreva nas regiões adequadas do diagrama a seguir as letras correspondentes aos 6 animais representados nas fotografias. Então, pessoal, olhem só. Aqui a prof fez um desenho aqui no quadro. Inclusive, vocês já têm isso na apostila de vocês, acredito que tenham. E vocês vão classificar os animais, só que agora em forma deste gráfico, vamos dizer assim, né? Olha só. O quadro inteiro, imaginem que são os animais, tá? Este primeiro círculo, nós vamos colocar os mamíferos. Deste outro círculo, os terrestres. E no centro, nós vamos colocar o felino. Mas, observem que é só este círculo, tá? Aqui fora não estão os felinos. Aqui nessa parte, é os que são terrestres e mamíferos ao mesmo tempo. Aqui, no caso, os felinos, eles são separados desses aqui. Vocês vão entender na prática. Olha só, nós temos o primeiro, que é o panda. O panda, nós já sabemos que ele é mamífero e ele é terrestre. Porém, ele não é felino. O panda é a letrinha A. Então, eu vou colocar aqui, ó, letra A. O meu panda tá do lado de fora do felino. O tigre. O tigre nós sabemos que ele é mamífero, ele é terrestre e ele é felino. Ele é das 3 características. Então, o B eu preciso colocar aqui dentro. Porque ele faz parte de todas essas características. Vamos lá para o avestruz. O que ele é? Ele é mamífero? Não, não é mamífero. Ele é terrestre? Sim, ele é terrestre. Então, nós vamos marcar aqui, tá? E ele não é felino. Por isso que ele não pode estar em nenhum desses itens aqui, ok? O próximo, se nós formos pensar no item D, o golfinho, ele é um mamífero, mas eu não posso marcar que ele é terrestre. E também não posso marcar que ele é felino. Ele somente é mamífero, né? Então, vamos colocar aqui, letrinha D. Letra E, o gato. O gato, nós sabemos que ele é terrestre e nós sabemos que ele é felino. Então, ele está aqui dentro, não é mesmo? Porque ele precisa estar no mamífero também, ele está nesse centro, tá? E por último, nós temos o cavalo marinho. O cavalo marinho, ele não é terrestre. Ele é felino? Também não. E ele é mamífero? Também não. Ele é o único animal aqui, desse nosso desenho, que está fora, né? Então, a letrinha F ficou fora desse quadrinho aqui. Vamos agora para o número 5, que diz assim. Considere os quadriláteros desenhados a seguir. Então, aqui, a prof colocou para vocês os quadriláteros que estão lá na apostila, do 1 ao 4. E está dizendo assim, escolha um critério de classificação geométrico e divida os quadriláteros em 2 grupos de acordo com o critério escolhido. Deixe registrado o critério e o motivo pelo qual cada quadrilátero foi incluso naquele grupo. Bom, pessoal, então o objetivo principal aqui nesse exercício é você fazer o quê? Escolher 2 critérios. A prof pegou e escolheu aqui, ó. Um critério, possuir ângulo reto, né? Possui ângulo reto. E o segundo critério, não possui ângulo reto. Prof, o que é ângulo reto? Então, eu trouxe aqui para vocês a minha reguinha de novo, né? Novamente. E vocês observam que aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus. Esse é o ângulo reto. Se vocês observarem o ângulo 1, ó, o desenho do ângulo 1, a figura 1, nós não temos o ângulo reto, ó, o ângulo passou. Aqui, neste caso, o ângulo é menor que 90 graus. Então, este 1 não possui ângulo reto em nenhuma das partes dele, tá? São todos ângulos, ó. Aqui ângulo agudo, aqui ângulo obtuso, porque é maior que 90 graus. Aqui ângulo obtuso, que é maior que 90 graus. E aqui ângulo agudo, que é menor que 90 graus. Então, não possui ângulo reto. O primeiro ficou nessa segunda característica. O segundo, novamente, se você pegar a régua aqui e colocar, você vai observar que não é ângulo reto, ó, porque o traço ficou pra dentro aqui, ó. Seria ângulo reto se estivesse aqui, ó. Observaram? Mas como ele não está aqui, ele está indo pra dentro do desenho, significa que não
tem um ângulo reto. Aqui também, nestes dois lados, também não é ângulo reto, tá, pessoal? Então, nós podemos já colocar este 2 aqui na segunda característica. Então, 1 e 2. Por que a prof já colocou 1 e 2? Porque eu sei que o 3 e o 4 possuem ângulo reto. Porque, olhem só, na apostila de vocês já tem essa marcaçãozinha. Essa marcação diferenciada, ela é característica do ângulo reto, ok? Mas se vocês perceberem, neste desenho aqui é um quadrado, né? Todos eles são ângulos retos, que formam um quadrado. E aqui neste desenho, estes ângulos aqui, ó, este daqui é um ângulo agudo, este ângulo obtuso, este ângulo obtuso. Eu tenho somente um ângulo reto, mas ele entra nessa característica de possuir ângulo reto. Bom, pessoal, então lá na página 394, nós temos os quadriláteros notáveis. Ali no primeiro parágrafo está falando sobre o que nós já observamos, né, na obra de Mondrian, que falou sobre os quadriláteros, e também falou um pouquinho sobre os critérios que nós já aprendemos também, que é separar, né, certas coisas do nosso cotidiano, ou certas figuras, ou certos polígonos em critérios. Já no segundo parágrafo está dizendo lá, ao estudar esses polígonos, os matemáticos também observaram similaridades e diferença entre os vários quadriláteros. Ou seja, pessoal, nós temos os quadriláteros e, ao observarmos, né, a característica principal que é igual em um e outro é que eles possuem 4 lados, mas não são todos iguais. Cada quadrilátero apresenta uma certa característica. Então, eles perceberam que todos os quadriláteros que possuíam pelo menos 2 lados paralelos apresentavam propriedades especiais. Então, quando nós tínhamos 2 lados paralelos, nós podemos notar algumas coisas especiais aí. Por isso, os quadriláteros com essas características passaram a ser chamados de quadriláteros notáveis. Porém, mesmo entre os quadriláteros notáveis, havia alguma diferença, ou seja, era possível identificar diferentes tipos de quadriláteros notáveis. A seguir, vamos analisar vários quadriláteros notáveis para que possamos estabelecer uma classificação dentro deste grupo de quadriláteros. Para começarmos, observe a figura no número 1, né? Observe a figura abaixo, em que estão representados 8 retas. Então, aqui, pessoal, eu passei para o quadrinho para vocês verem. Nós temos representado 8 retas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essas 8 retas estão formando quadriláteros. Lembrando que os quadriláteros possuem 4 lados, mas um é diferente do outro, um pode ser diferente do outro, né? Dentre essas retas, são paralelas entre si. Então, já está dizendo no texto que R e S são paralelas, ou seja, nunca se encontram, né, pessoal? Elas têm uma distância aqui entre elas e elas nunca se encontram, pois elas são paralelas. A, B e C também são paralelas, tá bom? Também são paralelas. Isso já está na apostila de vocês. E D, E e F. D, E e F também são paralelas. Além disso, as retas D e F são perpendiculares à reta S, R e S. Então, R e S, pessoal, é as duas principais aqui que estão formando nossos desenhos. E tá dizendo que a D, E e F, que é essa daqui, ó, D, E e F, elas são perpendiculares às principais. Por que tá dizendo isso? Quando nós temos a palavra perpendicular, nós precisamos lembrar que é formando o ângulo de 90 graus, o ângulo reto. Então, podem observar que essas 3 retas aqui, ó, elas são perpendiculares à reta R e S, porque está formando 90 graus. Essas retas, ao se intersectarem, o que é o intersectar? Elas, ao se encontrarem, elas formaram 5 quadriláteros, tá? Então, aqui nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto quadrilátero, ok? Esses 5 quadriláteros são quadriláteros notáveis. Justifique sua resposta. Então, tá perguntando, pessoal, se esses quadriláteros são notáveis. Qual a característica principal dos quadriláteros notáveis? Eles possuem pelo menos 2 lados paralelos. Coloquei aqui em cima para vocês essa característica. Esses 5 quadriláteros são quadriláteros notáveis? Então,
É letra A, né, pessoal? Sim, são quadriláteros notáveis. Por quê? Este primeiro quadrilátero, né, é A, B e C, que são paralelos. Então, este primeiro quadrilátero aqui, que formou, ele é A e B, e A e B é paralelo, então ele tem pelo menos dois lados paralelos. Nesse caso, ele tem este com este, e este lado R com S também é paralelo, tá? Este desenho 2 também, esse quadrilátero 2, porque B e C é paralelo, então está se tornando um quadrilátero paralelo. Também este lado de cá do desenho também é paralelo, porque R e S são paralelos. Neste desenho 3, está perguntando, ele é notável? Se você observar C e D não é paralela. Ó. Se você observar, uma hora essa reta se encontra, ela não é paralela. Porém, se for analisar esta com esta, elas são paralelas. Nesses outros desenhos, todos eles tinham parzinhos paralelos, mas neste caso aqui não. Somente essas duas são paralelas, tá bom? No desenho 4, D e E formam paralelas aqui, ó. Então, este lado é paralelo com este e este lado é paralelo com este, tá? Então, tem que ter pelo menos dois lados paralelos. E o 5 também. Este lado é paralelo com este e este com este. Então, todos os desenhos aqui são quadriláteros notáveis, porque tem pelo menos dois lados. Vou colocar aqui para vocês, tá? Sim, pois possuem pelo menos dois lados paralelos em cada desenho, tá? Então, todos eles são quadriláteros notáveis. Então, pessoal, agora nós estamos lá na página 393, na letra B. E ele nos diz assim: observe as características dos quadriláteros notáveis mostradas no quadro a seguir. Então, nós temos ali vários tipos de quadriláteros que eu coloquei aqui no meu quadrinho para vocês. O primeiro quadrilátero é o trapézio. E lá no texto tem a característica principal escrita para vocês, que precisa ter um par de lados paralelos. O que significa isso? Que quando eu tenho um par de lados paralelos, eu já posso dizer que é um trapézio. Então, olhem só nesse caso. Este lado aqui, deixa eu pegar minha caneta vermelha. Este lado é paralelo a este, tá? Porém, este lado aqui não é paralelo, porque em um momento eles se encontram, essas retas, se eu prolongar elas. Então, aqui, elas não são paralelas, porém, desse lado, sim. Na horizontal, sim. Então, ali foi desenhado já um trapézio para vocês. Paralelogramos tem que ter dois pares paralelos. Então, aqui, ó, nós temos um lado, um par paralelo, né? Um lado e outro lado, formando um par paralelo e outro par paralelo. São dois pares paralelos. Já o retângulo tem que ter todos os ângulos internos reto. Então, aqui eu desenhei um retângulo para vocês, com característica de que todos os ângulos internos dele são ângulo reto, que é 90 graus. Ok? O losango. O losango, todos os lados com o mesmo comprimento. Então, eu preciso desenhar... Eu sempre digo que é para vocês lembrarem da pipa, né? O nosso desenho aqui nos lembra uma pipa. E ele é o losango, tem todos os lados com o mesmo comprimento. Porém, talvez vocês virem e falem assim: prof, então todo quadrado é losango. Não, eu não posso dizer isso. Por quê? Porque se eu desenhar um losango assim, vocês vão me dizer assim: ah, prof, esse é um losango. Tá que o prof não desenhou com uma régua aqui, mas deu pra entender. Por quê? Porque os ângulos aqui, ó, não são de 90 graus. E o quadrado, ele precisa ter todos os ângulos internos retos, tá? Então, todos os ângulos do quadrado precisa ter os ângulos internos retos. E todos os lados com o mesmo comprimento, que foi o que eu fiz aqui. Este é o quadrado. Então, pessoal, eu posso dizer que o quadrado é um losango? Sim, posso dizer. Mas eu não posso dizer que todo losango é um quadrado, tá? Porque tem losangos que não são quadrados. Um exemplo é este daqui, esse esboço que a prof fez, ok? Agora aqui, pessoal, estão dizendo: identifique na figura do enunciado um quadrado e pinte de azul. Então, aqui eu vou colocar a imagem para vocês verem um quadrado, que é exatamente onde está esse número 1zinho que eu coloquei.
O número 2, um retângulo e pinte de verde. Você vai pintar de verde, mas exatamente onde está esse número romano, né? O número 2 aqui para vocês. Número 3, um trapézio e pinte-o de laranja. Então, o trapézio, este número 3, lembrando que o trapézio possui um par de lados paralelos. Número 4, um losango e pinte de vermelho. Então, aqui o número 4, o número romano, você já consegue identificar. E o item 5, um paralelogramo e pinte de amarelo, também está aí. Letra C. Complete o quadro do item anterior fazendo um desenho de cada tipo de quadrilátero notável. Considere os quadriláteros a seguir para responder os itens 2 a 6. Então, pessoal, os desenhos já foram feitos para vocês aqui, né? Dessa forma que vocês iriam colocar lá no quadro. E agora nós vamos considerar lá o desenho do 1 ao 7 para responder as próximas questões. Então, pessoal, agora, número 2. Para responder as perguntas a seguir, utilize régua e esquadro entre os 7 quadriláteros da figura. Quais são? Então, vocês vão aí observar essas figuras que nós já temos desenhadas e nós vamos ver quais são convexos, não convexos e letra C, quadriláteros notáveis. Então, pessoal, com este desenho aqui que a prof vai colocar na tela para vocês, é o mesmo que está na apostila. Quais são convexos? Bom, pessoal, são todas as figuras menos o item 3. Lembrem-se que para descobrir se é convexo, você precisa, tem este desenho. Você precisa escolher 2 pontos no desenho e traçar uma reta. Então, por exemplo, este desenho aqui que a prof fez é igualzinho o item 3, né? Tá na apostila de vocês. Vocês observaram que minha reta vermelha ficou para fora do desenho? Então, ele é não convexo. Então, convexo será 1, 2, o 3 não, né? E daí virá o 4, 5, 6 e 7. Todos são convexos, menos o 3. Então, qual que é não convexo? Exatamente o 3. E a letra C? Quais são quadriláteros notáveis? Bom, pessoal, para ser quadrilátero notável, tem que possuir pelo menos 2 lados que sejam paralelos. Então, quando nós observamos lá nos desenhos, quais que possuem pelo menos um par de lados aí paralelos? Nós temos o 2, o 3 não, eles não são paralelos. Então, o 4, o 5 e o 7, tá bom? Então, eu vou colocar aqui para vocês. O 6 também, pessoal, nós não temos também lados ali que ficam paralelos, tá bom? Número 3. Releia a definição de retângulo. Então, retângulo é todo quadrilátero que possui todos os ângulos internos retos. Letra A. Qual dos 7 quadriláteros ilustrados tem os 4 ângulos internos retos? Então, pessoal, lembrando que os ângulos internos retos são os ângulos que formam 90 graus, né? Então, quais dos desenhos que nós temos lá, que todos são ângulos internos retos? É a figura 4 e 7, tá bom? 4 e 7. E letra B, considerando a definição acima também, quais são retângulos? Para serem retângulos, pessoal, nós temos que ter esses lados aí paralelos, né? E formando um ângulo reto. Então, os únicos que são retângulo é 4 e 7. Ok? Número 4. Releia a definição de losango. Losango é todo quadrilátero que possui todos os lados com a mesma medida. Então, quando nós temos todos os lados com a mesma medida, é losango. Letra A. Com uma régua, meça o comprimento de todos os lados dos 7 quadrilados da figura, registrando as medidas na própria figura. Então, você vai pausar o vídeo aí, irá fazer essas medidas, tá, pessoal, de todos os lados, para poder responder a letra B. Letra B. Considere a definição acima. Quais desses quadriláteros são losangos? Então, são losangos, pessoal, o item 1 e o item 4, não é mesmo? Eu vou colocar aqui para vocês. Então, vocês conseguiram ver que
No desenho 1, pessoal, é um losango, mas ele não é um quadrado, né? Porque o quadrado precisa ter ângulos retos. Mas a pergunta é quais são os losangos. Então, entra o 1 e entra o 4. Lá na página 396, nós temos a conclusão do item 3 e 4, que diz assim: todos os quadrados também é, ao mesmo tempo, retângulo e losango. Então, vou colocar aqui para vocês, ó. O quadrado, ele é retângulo e ele é também um losango. Então, pessoal, agora no número 5, que está na página 397. Ele diz o seguinte: releia a definição de paralelogramo. Paralelogramo é todo quadrilátero que apresenta dois pares de lados paralelos. Então, quando nós temos os dois pares, este o primeiro par e este o segundo par, os dois pares forem paralelos, significa que ele é paralelogramo, tá? Então, no desenho lá, vocês conseguem perceber quais são. Na letra A, quais dos 7 quadriláteros listados têm dois pares de lados paralelos? Se tiver dúvida, utilize os seus esquadros para verificar. Então, vocês vão verificar que a figura 1, 2, 4 e 7. São essas as figuras que possuem os lados paralelos. Na letra B está dizendo assim: considerando a definição acima, quais desses quadriláteros são paralelogramos? Então, são os mesmos, né, pessoal? As perguntas aí estão sendo feitas para reforçar esse conceito para vocês, né? Então, cada número ali está focando em um tipo de desenho. Nesse número 5 é o paralelogramo. Então, na letra A, focou que tem dois pares paralelos. Na letra B, perguntou se pode dizer que é paralelogramo. Quais deles? São exatamente esses que está reforçando essa característica para vocês. Conclusão do item 5. Os quadrados, os retângulos e os losangos têm dois pares de lados paralelos. Portanto, também são paralelogramos, tá? Então, é isso que vocês vão colocar lá na conclusão. Os quadrados, os retângulos e os losangos. Então, os quadrados, os retângulos e os losangos, eles têm dois pares de lados paralelos. Logo, nós podemos chamá-los, os três aqui, de paralelogramos. Tá, pessoal? Agora, nessa mesma página, nós temos o número 6, que está focando no trapézio. Trapézio é todo quadrilátero que apresenta um par de lados paralelos. Então, lembra do paralelogramo que precisava ter dois pares? O trapézio ele precisa ter um par, ou desta forma, que é para estar representando aqui para vocês, que é na horizontal, ou desta forma aqui, que é na vertical. Então, letra A. Quais dos 7 quadriláteros da figura tem um par de lados paralelos? Se tiver dúvida, utilize os esquadros para verificar. Então, dos desenhos que nós temos, quais apresentam um par de lados paralelos? O 1, o 2, o 4, o 5 e o 7. Ok? E daí, na letra B, nós temos aquela pergunta que acaba deixando redundante o conteúdo, né? Mas ela diz: considerando a definição acima, quais desses quadriláteros são trapézios? São exatamente esses que nós acabamos de ver essa característica. 1, 2, 4, 5 e 7. Ok? Simples assim. E daí nós temos a conclusão do item 6. Os quadrados, os retângulos, os losangos e os paralelogramos apresentam um par de lados paralelos, portanto, também são trapézios. Então, vou colocar aqui para vocês.
Então, olha só, pessoal, conclusão do item 6. Os quadrados, os retângulos, os losangos e os paralelogramos, eles possuem um par de lados paralelos, ou desta forma ou desta forma. Então, eles também podem ser chamados de trapézios. Pessoal, o número 7 agora está na página 398. Deixa eu confirmar aqui. Isso mesmo, página 398. E lá está falando assim: desenhe uma malha na malha pontilhada abaixo. Letra A, um trapézio que não seja paralelogramo. Letra B, um retângulo que seja losango. E letra C, um quadrilátero convexo que não tenha lados paralelos. Então, pessoal, na letra A, pediram para nós desenharmos um trapézio que não seja paralelogramo. Paralelogramo tem dois pares de lados, né, paralelos. Então, eu preciso fazer um trapézio. O trapézio tem um par de lados paralelos, tá bom? Então, eu preciso fazer um trapézio, só que ele não pode ser paralelogramo. Então, como que nós vamos fazer isso? Vou traçar a primeira reta aqui, ó. Uma reta qualquer, tá? Ó, está. Pego a minha régua, pego o meu ângulo de 90 graus e encaixo. Quando eu encaixo, o que eu faço? Eu apoio na reta e vou puxar, ó. Quando eu puxo desta forma, eu já posicionei de uma forma... Opa, mexi aqui, pera lá. Quando eu posiciono dessa forma, eu só arrasto e pronto, já está posicionado de uma forma que eu possa traçar. Só que eu não posso ter esse lado aqui paralelo, porque se eu tiver este lado, eu terei um paralelogramo e eu não posso ter isso. Então, o que eu vou fazer? Vou traçar aqui, ó, sem me preocupar que ela está ficando, vamos dizer assim, torta, né? Porque aqui eu fiz um trapézio. Na letra B, pede para fazer um retângulo que seja losango. Então, pessoal, vocês vão fazer isso tudo ali na malha quadriculada, a prof tá fazendo aqui separado, né? Para ficar aqui no quadrinho. Então, um retângulo que seja losango. O retângulo, pessoal, qual a característica do retângulo? Ele precisa ter os 4 lados de 90 graus, né? Os 4 lados de 90 graus. E ele precisa ter 2 pares de lados paralelos, ok? E o outro losango, né? Aqui paralelogramo, trapézio, retângulo, losango. Qual a característica do losango? O losango, ele tem que ter todas as medidas iguais. Dos lados, tá, pessoal? Só que o losango, ele não se preocupa com o ângulo. Se tiver ângulo reto, se não tiver ângulo reto, não importa. O losango, ele se preocupa em ter todas as medidas dos lados iguais. Porém, eu quero que seja retângulo também. Ele precisa ser retângulo e losango. Então, para ter essas características juntas, eu vou precisar desenhar com 4 lados de 90 graus, para ser retângulo também. Então, aqui está, pessoal. O meu losango, que é retângulo também, é exatamente o quadrado, né? Letra C, um quadrilátero convexo que não tenha lados paralelos. Então, aqui está, pessoal, eu tenho um quadrilátero, né, que ele não tem lados paralelos, ok? E ele é convexo. Por que ele é convexo? Qualquer 2 pontos que eu pegar aqui dentro e ligar, ele ficará aqui dentro, tá? Então, qualquer 2 pontos que eu pegar aqui dentro e ligar, ele ficará aqui dentro a reta. Então, daí ele é convexo. Bom, agora nós vamos para o número 8, que diz assim: nos itens anteriores, você trabalhou com as definições de quadriláteros notáveis e verificou que alguns grupos de quadriláteros estão inclusos em outros. Para resumir essa relação, complete o diagrama a seguir, desenhando em cada uma das 6 regiões um exemplo adequado de quadrilátero. Então, pessoal, agora eu vou colocar a imagem para vocês aí visualizarem, tá? Ó,
Este é o quadro com os respectivos desenhos. Nós temos quadriláteros convexos, ou seja, aquele quadro inteiro ali, nós temos os quadriláteros convexos. Bom, o primeiro desenho que eu vou comentar com vocês é o trapézio, tá? O que está na folha na extrema direita. Então, o trapézio, ele tem ali um par de lados paralelos. Do lado, nós temos o paralelogramo. Qual a característica do paralelogramo? Todos os quatro lados, né, que formam dois parzinhos de lados paralelos. Então, nós temos ali dois pares de lados paralelos. Losangos. Os losangos ali eu tenho um desenho para vocês também. O quadrado, né? O quadrado precisa ter todos os ângulos retos e todas as medidas das laterais iguais. E o retângulo, que ele precisa ter todos os ângulos retos. Mas o retângulo, ele não precisa, pessoal, ter as medidas todas iguais, né? Somente as que são paralelas que são medidas iguais. Então, vamos agora para a página 399, número 1, que diz assim: todo trapézio é também paralelogramo? Bom, pessoal, essa letra A é falso, não é mesmo? Porque se eu desenhar um trapézio assim, desta forma, ele é um paralelogramo? Não, porque o paralelogramo, ele precisa ter dois pares de lados paralelos, tanto na vertical quanto na horizontal. O trapézio não, se vocês observarem, esse trapézio só tem estes na horizontais que são paralelos. Estes daqui não são paralelos, tá? Letra B. Nenhum paralelogramo é quadrado. Falso, porque o quadrado, ele tem estes lados que são paralelos e estes lados que são paralelos. Eles têm dois pares de lados paralelos. E essa característica é do paralelogramo. Letra C. Alguns trapézios são losangos. Verdade, né, pessoal? Por quê? O trapézio, ele precisa ter um par de lados paralelos, tá? Losangos, eles precisam ter todas as medidas iguais e eles têm dois pares de lados paralelos. Então, essa é a característica, nós podemos também caracterizá-los como trapézios. Letra D. Existem retângulos que são quadrados. Verdade, né? Se eu tiver todos os lados com a mesma medida, eles são quadrados. Nossa, ficou muito feio esse desenho da prof. Sem régua. Letra E. Todo retângulo é também quadrado. Falso, né, pessoal? Porque se vocês pegarem aqui um retângulo desta forma, como que eu posso dizer que este lado é igual a este? Eles são diferentes, né? Então, não posso dizer que esse retângulo é um quadrado. Letra F. Nenhum losango é paralelogramo. Falso, né, pessoal? O losango, eles têm essa característica de ter esse lado paralelo a este e este paralelo a este. Então, não posso dizer que nenhum losango é paralelogramo. Falso. G. Todo losango é paralelogramo. Verdadeiro. Todo losango é um paralelogramo porque possui dois pares, ó. Um par, outro par, de lados paralelos. H. Existem trapézios que não são losangos. Verdade, pessoal. Observem só. Esse trapézio aqui, posso dizer que é losango? Não, né? Então, existem trapézios que não são losangos. Número 2. As afirmações abaixo são falsas. Desenhe, em cada caso, um contra-exemplo. É você comprovar que aquela afirmação é falsa, colocando um exemplo ali que é falsa, né? Então, letra A. Nenhum trapézio possui ângulos retos. A letra A está falando que nenhum trapézio possui ângulos retos. Esse é um trapézio que possui ângulos retos. O que é um trapézio? Possui um par de lados paralelos. Este par aqui de lados, ó, é paralelo e possui ângulos retos. Todo paralelogramo é losango? Bom, pessoal, então este daqui é um paralelogramo. Qual a característica do paralelogramo?
possui dois pares de lados paralelos. Então, este daqui é paralelo a este é paralelo a este. Ele é um losango? Não, porque o losango, qual a característica do losango? Ter todos os lados iguais. E este daqui não tem todos os lados iguais. Dá pra ver que este lado na horizontal, ele é maior do que este lado da vertical. Pessoal, então vamos pro número 3, que é o último deste vídeo, que diz assim: uma pessoa fabricou várias peças triangulares idênticas por meio de cortes em peças quadradas, também iguais, conforme mostra a figura. Unindo peças triangulares como essas de modo que seus lados fiquem justapostos, é possível formar novos quadriláteros. Representando suas respostas por meio de um desenho, determine quantas peças no mínimo devem ser unidas para que se obtenha. Então, pessoal, na letra A, diz assim, um quadrado. Nós precisamos formar um quadrado com as peças. Aqui nós formamos um quadrado com as duas peças, né? São duas peças. Letra B. Nós precisamos formar um paralelogramo que não seja losango. Então, nós precisávamos formar um paralelogramo que não seja losango. Ou seja, este é paralelo a este é paralelo a este. Nós temos aqui um paralelogramo que não é losango. Por quê? Porque a medida daqui, ó, se vocês observarem aqui, eu tenho 12 centímetros. Já aqui deste lado, eu tenho 17 centímetros. Então, para ser um losango, precisaria ter todas as medidas iguais. O paralelogramo, não. O paralelogramo, o importante é ter paralelos, ó, dois pares. Um par paralelo, outro par paralelo. Tá bom? Letra C. Um retângulo que não seja um quadrado. Então, aqui, pessoal, nós temos o retângulo que não é quadrado, né? Ele é um retângulo, ó, mas ele foi formado com 1, 2, 3, 4 peças, ó. Até agora, na letra A, eu usei duas peças, na letra B, eu usei duas peças, né? Que são triângulos. Na letra C, eu usei 4 peças, ó. 1, 2, 3, 4, tá? Para formar esse retângulo que não é um quadrado. Então, se vocês observarem, se eu apagar essa, aqui vocês conseguem ver as peças. Se eu apagar aqui o indicativo dessas peças, vocês conseguem ver exatamente o retângulo, ok? Letra D. A letra D pede um trapézio que não seja paralelogramo. Quantas peças eu usei? 1, 2, 3. 3 peças. Opa, faltou esse cedilha aqui. 3 peças. Ele é um trapézio porque o trapézio precisa ter um par de lados paralelos. Então, este com este. Ele é um trapézio. Só que está pedindo para não ser paralelogramo. Qual que é a característica do paralelogramo? Ele ter dois pares de lados paralelos, né? Assim e assim. Neste caso, este lado não é paralelo a este, ok? Então, aí está o desenho. Bom, pessoal, então para esse vídeo era isso. Espero que tenham gostado e até o próximo.